Jorge Bravo. Bom falar contigo, parabéns pela vitória. Queria que você avaliasse a vitória em si, a importância dela, também algumas declarações do adversário. Me parece que o Luiz Fernando falou para a TV na saída de campo que criticou muito a questão da água, falou que não podia ter jogo aqui, não sei o que, na questão da irrigação. Também o próprio Adson também falou sobre essa situação, como é que você recebe esse tipo de declaração, dessas críticas, né? No caso do Adson, até falando que a federação tem que tomar providência e avalie também a vitória. Boa noite, bom falar contigo. Boa noite, primeiro agradecer a Deus por mais um dia, a Ele toda a honra e toda a glória, a vitória vem dos céus. Um jogo, ali o quarto jogo do campeonato, 4 jogos praticamente em poucos dias, né? Hoje é dia 28, o início do campeonato foi dia 17, 4 jogos em 11 dias, né? Então, uma equipe que praticamente toda diferente. Ficamos ali com o Denis, o Ralf hoje atuando numa posição um pouco diferente. O Juan teve uma lesão no tornozelo em Catalão, que o colocou numa situação duvidosa para o jogo, veio para o banco, porque passou pelos testes físicos e ele, por mais que estivesse com o seu tornozelo inchado, com botinha, ele se prontificou para o jogo, e quando teve a oportunidade entrou e suportou essa dificuldade. Então, avalio como sendo importante essa vitória. Vencer clássico sempre é importante, mas aqui a gente trabalha sempre com a evolução contínua, né? Então, muito ainda há que se ajustar, mas lógico que você vencer um jogo desse dentro de casa é algo que vai dando ali confiança para você continuar esse trabalho, um trabalho praticamente do zero. Sobre as declarações do pessoal, alguém pode me falar que falaram? Porque me falaram aqui por alto, talvez eu... não tem condição de ter jogo aqui. Por quê? Por causa da irrigação? Sobre a irrigação, tomei conhecimento. Nós estamos passando por um período chuvoso e teve uma estiagem de ontem nos últimos 2 dias. E aí eu me tinha deixado programado no automático a ligação. Como não estava tendo jogo, nem me recordo quando teve jogo aqui às 16 horas, e ele, por um lapso aí, ele não desligou essa irrigação, e ela pitou ali, e ela gerou o quê de transtorno para o jogo? Engraçado, né? Eu me recordo muito bem quando nós tivemos problemas em vários outros estádios, inclusive do adversário, e nem por isso, que é um belo estádio hoje, talvez de estádios particulares, o melhor estádio, reconheço isso, porque eu acho que uma das essências nossas aqui dentro do clube é a humildade. A humildade é saber reconhecer o valor do outro, saber reconhecer o nosso valor, saber que nós não somos melhores do que ninguém, saber que nós não somos professor de Deus. Então, aqui a humildade prevalece e a gente sempre vai saber a nossa real condição. É engraçado que aqui a gente recebeu o Vasco, nós recebemos o Cruzeiro, equipes gigantes do futebol brasileiro, e eu não vi nenhum tipo de reclamação dessa. Pelo contrário. Vi aqui elogios ao gramado. Hoje nós temos um bom gramado, nós temos uma boa condição de vestiário. Estão falando por causa de 3 lampejos ali, de uma drenagem que rapidamente foi desligada, porque na primeira o funcionário do que molha o campo já estava lá para desligar e desligou à medida que ia aumentando. E aí fez a reprogramação e acabou o problema. Então, por causa disso aqui... Mas, assim, sempre uma artimanha que a gente vê de quem, às vezes, não reconhece a humildade, não tem a humildade, desprovido da humildade, às vezes fala da humildade da boca para fora. Mas, enfim, foi mais um jogo. O Campeonato Goiano, os mesmos 3 pontos de hoje, foram os mesmos 3 pontos do craque, os mesmos 3 pontos do Goiatuba. Ouvi falar que teve uma declaração também que falou que o Vila, contra o Atlético, se transforma. Não, o Vila joga para vencer qualquer tipo de jogo.
Inclusive, nós vendemos mais ingressos contra o Goiatuba do que hoje contra o Atlético. Pasmem. Então, assim, aqui a gente vai sempre enaltecer, não ganhamos nada. Sabemos que o nosso adversário mais difícil sempre será o próximo. E nós temos um adversário dificílimo, que é a Aparecidense, quarta-feira. Peço ao torcedor comparecer. Um time que, engraçado, até parabenizar o treinador deles, porque eu assisti o primeiro jogo, gosto muito do Passarinho. O filho, no caso, que eu tenho mais intimidade. A gente sabe o quanto deve ter sido difícil para eles com a perda do Elvis. Assisti o primeiro jogo lá, boa parte do jogo, e fiquei até preocupado com a equipe da Aparecidense. Achei ela, vamos dizer, o primeiro jogo assim, bem abaixo. Eu falei, cara, vindo ali do baque do Elvis, e aí já no segundo, na terceira rodada, eles fizeram um baita jogo ontem. Então, enaltecer o trabalho desse treinador, o treinador jovem, da mesma, vamos dizer assim, da mesma linhagem aí do Igor, gente daqui, gente que trabalhou em categoria de base. Então, nós temos que redobrar ao máximo nossa atenção. E o que a gente prega aqui dentro do clube é que algumas coisas a gente busca mudar todos os dias, desde o dia que nós pisamos aqui dentro, que é melhorar a imagem do clube, que é transformar o clube como um clube vencedor. E aí, às vezes, as pessoas falam, pô, mas não ganhou nenhum campeonato, mas nós estamos chegando. Nós ganhamos, na verdade, um campeonato de muito valor, que foi o Brasileiro da Série C. Tem clubes que estão na Série A, que passou pela Série C e nem sentiu o cheiro de levantar um troféu nacional. Então, a missão nossa aqui dentro é melhorar a imagem do clube, estruturar o clube, encarar todas as partidas como se fosse a última. Não vi hoje, vamos dizer, lógico que o clássico ele tem um sabor especial, mas a entrega dos atletas dentro de campo contra o craque em Catalão não foi menor do que a de hoje. Acreditaram lá até o final e foram premiados hoje com essa vitória. Presidente, eu queria te perguntar em relação ao Fernando. Hoje na nossa transmissão ele, talvez assim, ele não aparece, mas ele é aquele jogador importante mais, né, pela experiência, pela marcação. Ele foi escolhido o cara do jogo. E eu queria te perguntar em relação ao retorno que o Vila já teve com essa visibilidade nesse curto espaço. Retorno financeiro, em relação ao sócio, em relação à divulgação da marca Vila Nova nacionalmente, e se já tem uma meta para a temporada de 2024 com essa grande contratação em todos esses campos que eu citei. Olha só, primeiro ponto, quando se ganha todos. Aqui nós somos um grupo. O Fernando veio para cá como uma grande contratação, uma das maiores contratações do futebol brasileiro, talvez a maior contratação da história do futebol goiano. Nunca na história um clube de futebol goiano trouxe um titular de Champions League, jogando na primeira prateleira de Champions League, não segunda. Mas aqui, cara, aqui nós somos os 26 atletas que compõem o grupo profissional. Não só eles, mas do porteiro, à tia da cozinha, ao presidente. Então, todos aqui têm o seu valor. É um atleta que fez uma boa estreia. Eu acho que merecido também ali ter tido aí uma nota importante aí como participação do jogo, mas outros atletas, a equipe nossa como um todo. O Denis fez uma partida segura. O pivô, que estava sendo criticado, fez uma baita partida, um lateral alto, forte desse jeito. O Ralf, improvisado na zaga, uma excelente partida. Anderson, gigante ali atrás. Roberto fez o gol, vamos dizer assim, um lateral fazer um gol. Um cara que estava sem um ritmo de jogo, que vem ali na segunda partida jogando os 90 minutos. O Bruno fez uma partida irrepreensível. O Fernando fez uma ótima partida. O João Lucas, enquanto esteve dentro de campo, fez uma boa partida. O Alisson, muito competitivo. Beirada, que pisa na área, que faz gol, coisa que não tem hoje, fez uma grande partida. O Fernandão, um cara que veio aí, talvez o atleta com maior minutagem hoje dentro de campo, que brigou, competiu, quase fez um gol no início do jogo, depois criou a condição do primeiro jogo, fez uma grande partida. O Bolt fez uma boa partida e quem entrou fez. Então, eu não destaco ninguém individualmente. Eu reconheço a importância de todos os atletas, mas aqui nós somos um grupo.
E a gente também não pode ficar individualizando, porque a partir do momento que você individualiza, você traz até para o atleta uma responsabilidade desnecessária, porque ninguém ganha sozinho. Sobre o que teve de retorno do Vila em relação ao Fernando, cara, muito mais do que levarmos ali o primeiro jogo contra o Goiatuba, um público, que eu não me recordo, um público de início de campeonato de 9.000 pessoas do Vila, início do campeonato goiano, então isso aí vai muito da presença, da apresentação dele, ou seja, ali nós já tivemos um retorno, mas isso é irrisório, perto do valor que a presença dele traz para nós, que é resgatar o sentimento de pertencimento, né, Bitar? O sentimento, porque o Vila Novense é diferente, cara. Aqui tudo é muito intenso, aqui é sentimento, aqui a gente trata cada jogo aqui com a sua devida importância, a gente sabe que ganhar um jogo aqui no Vila ele tem um peso, e perder um jogo tem um peso, um fardo 10 vezes maior do que qualquer outra equipe aqui do futebol goiano. Então, vencer, a gente sempre busca isso de todas as maneiras. Agora, o valor que tem de exposição de imagem, o Vila virou notícia mundial. Essa questão do Fernando, de pertencimento, vamos dizer, de quebra de paradigma de uma sociedade muito materialista, que coloca o dinheiro sempre à frente de outras coisas, eu acho que isso aí é o grande valor que nós tiramos de tudo isso. Presidente, boa noite. O Vila assume a liderança, trouxe o Alisson de volta, renovou com o Denis Júnior, acredito que bem mais valorizado, traz o Quinteiro agora, trouxe o Fernando. Eu queria saber se o orçamento desse ano ele é superior ao do ano passado, se o Vila vai contratar mais para o Goianão e qual a importância de terminar essa fase em primeiro lugar. Olha, é importante terminar em primeiro porque o objetivo nosso é sempre estar vencendo. Só que ser primeiro, você pegar o 8º aqui no campeonato que você zera ponto e não passar de fase, por que adianta? Nós terminamos o campeonato goiano ano passado, saímos nas quartas de finais em terceiro lugar do campeonato, o que adiantou? Nem Copa do Brasil nós pegamos. Num ano, inclusive, que nós estamos tendo a melhor ranqueamento no ranking nacional de clube da história do clube, nós estamos fora da Copa do Brasil porque mudou-se a regra. Então, é importante a pontuação, porque isso aí demonstra que você vai estar vencendo muito mais do que derrapando, mas a hora que você vai ali para o mata-mata, cara, essa condição de você estar em primeiro não te dá nada. Te dá tão somente o direito de você jogar a última partida em casa. E a gente sabe o quanto o futebol ele é ingrato. Às vezes você perde uma classificação para a semifinal, aos 45 do segundo tempo, com o adversário chutando uma bola no gol, você arremeta, colocando 2 bolas na trave e ainda perdendo pênalti. Futebol é isso, é jogo. Se tivesse lógica, estava todo mundo rico apostando. Então, basicamente isso. Eu falta alguma coisa? A questão do orçamento. Cara, nosso orçamento aqui é basicamente o mesmo, inclusive aprovado aqui pelo Conselho, semelhante ao do ano passado. Aqui a gente não dá um passo na frente do que a gente pode dar. Nós temos um teto aqui muito bem delimitado, um teto abaixo dos 3 dígitos, que a gente não fura ele. Inclusive, essa negociação do Quinteiro, ela se arrastou aí por uns 15 dias, no qual nós ficamos vulneráveis, porque nós colocamos ali a nossa condição e dali a gente não passaria. E aí foi o processo de convencimento, e ele, um atleta de bom nível, com acessos à Série A do Campeonato Brasileiro, chega amanhã de manhã aqui, já saiu da Colômbia, de Cali, pegou um voo, chega em Brasília, se hospeda em Brasília, amanhã cedo pega um voo para Goiânia, e amanhã já treina, se Deus quiser, se colocando à disposição aí nos transcorrer dos próximos 10 dias. Era um atleta que estava mantendo a forma em casa, não tem problema de peso, então acredito que é um atleta que vai ajudar. Se vai chegar mais alguém, que é outra pergunta que você tinha feito, cara, talvez mais 1 ou 2 peças, mas a acontecer de acordo com a oportunidade do mercado. Hugo, eu vou voltar na questão do clássico com o Atlético, porque do ano passado para cá é perceptível que a rivalidade entre as duas grandes equipes aumentou muito.
E aí entra também o fato dos dois presidentes, enfim. Toda derrota, ela incomoda muito. Mas está dando a impressão recentemente que todas as vezes que o Vila vence, o Atlético está incomodando muito lá. Declaração do Adson, hoje reclamando mais uma vez em relação a essa situação, de alguns jogadores do Atlético também. Você já chegou em algum momento no ano passado a destacar que o grande rival do Vila sempre vai ser o Goiás. Mas você concorda que essa rivalidade com o Atlético, ela está se equiparando desde o ano passado para cá? E aí até também uma questão que a gente tem uma impressão que você como presidente do Vila e o Adson Batista como presidente do Atlético já foram talvez mais próximos. Essa leitura está correta? Você concorda? Eu acho que dizer isso aí é natural, cada time buscando o seu espaço. Eu acho que as relações estavam muito amistosas, enquanto a gente não incomodava ninguém, né? Quando eu vinha aqui, dava cascudo na gente e ficava quieto. Então, à medida que a gente também vai se organizando, a gente vai incomodando, mas eu prefiro muito mais preocupar em não estar incomodado aqui dentro com outras coisas, que é falta de pagamento, se tá tendo um ambiente pesado vindo ali de maus resultados, isso é o que mais me incomoda. Então, o Atlético tem o seu valor, é uma grande equipe, hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, tem grandes jogadores. O Luiz Fernando mesmo é um jogador de primeira prateleira de futebol brasileiro, não precisa falar isso porque não foi isso que determinou a vitória do Vila. Então, a humildade ela cabe em qualquer lugar. E não é da boca para fora pegar o microfone e falar que é humilde. A humildade ela vem das ações, não de palavras, de proposições. Então, acho que é natural. Nós perdemos do Anápolis. Eu não atribuí a responsabilidade da derrota à arbitragem. Eu falei em todo momento que nós perdemos porque o nosso time não correspondeu dentro de campo. Estou dando um exemplo recente. Mas teve o erro da arbitragem. Jogar contra 11 mais arbitragem é difícil. E assim a gente faz todas as vezes. Quando a gente perde, por mais que tenha outros elementos, a gente sabe reconhecer o valor do adversário. Sabe reconhecer que ali do outro lado, igual foi contra o Anápolis, tem 11 pais de família que estão lutando por um objetivo. E que eles também têm o direito de vencer. O futebol, desde quando futebol, é 3 resultados. Empate, derrota e vitória. E quando a gente é derrotado, quando a gente é eliminado, a gente sabe reconhecer o valor do outro. Foi um jogo do campeonato, não valeu absolutamente nada, não saímos daqui com o título do campeonato, não saímos daqui com a vaga da Copa do Brasil. Foi um jogo importante, assim como é e será todos os clássicos com o Atlético. E não sou eu que vou dizer assim propriamente assim, tão somente eu dizer assim, qual que é a maior rivalidade do futebol goiano? Isso aí eu acho que é chover no molhado. Ficar contestando isso aí, trazendo isso aí, só gera um desgaste, porque aí o Adson pega pilha lá do outro lado, é um grande profissional do futebol, é bom que se diga, né? É um grande profissional do futebol, que daqui uns dias pode trabalhar no Vila, no Goiás, no Flamengo, até o clube do coração dele, né? Então, cara, eu tenho o maior respeito, todo mundo vem aqui, a gente trata com respeito. Eu não recebo nenhum presidente vir aqui no Vila, porque eu tenho meus rituais aqui, o jogo para mim é sagrado e é isso aí. Hugo, ainda sobre essa questão de confronto aqui na sua frente, entre Atlético e Vila Nova, o Jair Ventura falou o seguinte: o Vila sempre que enfrenta o Atlético, ele vem para uma guerra. É assim mesmo? O Vila vai para uma guerra contra o Atlético? Cara, a gente vê todo o jogo aqui, ó, quando você entra ali, para nós treino é jogo e jogo é guerra. É isso. Acho que o Jair é um grande treinador. Cara, grande treinador. Vocês dificilmente aí vê eu opinando nada em relação ao adversário, mas assim, o trabalho que ele fez no Goiás foi irretocável. Naquela Série A que ele segurou o time na unha. Fez um trabalho
gigante no Atlético ano passado. Mas tem que ter cuidado, cara. A vida, ela é muito maior do que uma conquista. A conquista é só vaidade. É só vaidade. Tem de ficar dançando, mandando beijinho, diminuindo o outro. Cara, aqui eu vou falar um negócio para você aqui, ó. Que é o seguinte, cara. Nós vamos voltar para o pó. Nós não valemos nada nessa vida. Então, muito cuidado com que cada um que está me ouvindo aí, que faz em vida. Castelo de areia. A vida é muito efêmera. Às vezes as pancadas da vida vêm da onde a gente menos imagina. Então, vamos calçar a sandalinha da humildade. Às vezes também eu posso parecer, às vezes, arrogante, mas meu coração é bom demais, cara. Eu trato todo mundo com senso de justiça. Nunca ninguém me viu pegar microfone para desfazer dos outros. Ninguém nunca me viu, pós-vitória, desfazer dos outros. Não. Vai ganhar o que com isso, cara? Vai ganhar o quê? Eu acho que tem que pegar esses exemplos e ser colocado como um mau exemplo. Não é para o futebol, não, é para a vida. Porque as pessoas, elas precisam entender a importância que é o futebol. Nosso país é um país difícil, nós nunca tivemos uma guerra. Nosso povo não tem valor. Nosso povo não tem valor, nosso povo não tem, vamos dizer assim, amor à pátria. Aí é um país que, com todo respeito, os nossos grandes ídolos, eles vêm da música ou do futebol. Então, esses caras que têm aí a grande oportunidade de transmitir valores, igual o Fernando fez, eles não podem perder essa oportunidade, porque eles são vistos, eles são copiados. Então, acho que a humildade cabe em qualquer lugar. O Igor, você fala com o Divino Lucena, do Apito Esportivo, aqui à sua esquerda, no fundo. Eu queria que você falasse em relação a essa atmosfera do torcedor do Vila Nova esta tarde aqui no Estádio Honesto Brasileiro Varenga, até que para a maioria dos jogadores do Vila hoje, eram novidades estar aqui no gramado do Oba e presenciar essa torcida. Alguns jogadores a maioria dos jogadores que você presenciou, até vi você aqui no fundo, aqui mordendo sempre a sua santa aí do coração, né, bastante religioso como você sempre exalta essa situação. A preocupação em relação aos jogadores do Vila em encarnarem o clima aqui no Estádio Honesto Brasileiro Varenga? Olha só, alguns atletas do clube, eles, vamos dizer, nós tivemos o Denis, ele teve uma passagem pelo Bahia, apesar de não ter jogado tanto em nível profissional, mas passou num clube de torcida. O pivô estava no Sampaio Corrêa, que é um clube regionalmente muito forte lá. Ralf não precisa falar, Anderson Conceição não precisa falar, Roberto, não precisamos falar. O Bruno teve no Sport, que é uma grande equipe. O Fernando, falando de trás para frente, o Fernando, o brasileiro mais vencedor da Liga Europeia. O João, que conhece aqui. O Alisson, que já conhece a torcida do Vila. O Bolt, talvez seja uma novidade para ele, mas esteve no Amazonas com casa cheia, campeão de Série C. E o Fernandão nem se fala, que também é outro atleta que teve também. Esses atletas, eles, com o passar do tempo, eles vão conhecendo. E assim, quando eles chegaram aqui, cara, jogar em time de massa é isso aí. Falar da energia do Vila no Oba é chovendo molhado. E é muito melhor. E aí porque aqui a gente vive, como eu disse, o peso da vitória aqui é 1 e o fardo da derrota é 10 vezes maior. Então é melhor você ter esse fardo maior, sabendo que você vai ser xingado por muitos, mas também é melhor você estar num clube que quando você vence, você também é aplaudido por muitos. Porque às vezes tem cara que prefere estar num clube onde ele é xingado por meia dúzia e aplaudido por 10. Então, melhor essa circunstância. Então, acho que aí vai criando, né? Isso aqui é um relacionamento, né? Hugo, para fechar a minha parte, você falou que talvez oportunidade de mercado, 1 ou 2 contratações a mais. Tem posição específica ainda? Talvez mais um para zaga ou alguma outra posição? E outra coisa, fiquei sabendo que o Regis teria despertado interesse do Vila. Confirma? Tem alguma coisa? Está próximo? Não está? Qual a situação em relação ao meia Regis do Guarani também? O Regis é um grande atleta. Já fomos, acho que o Frontino não está aqui, né? Acho que nós fomos atrás dele umas 4, 5 vezes.
Lógico que nós estamos monitorando o mercado, viu que ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, fizemos um contato, talvez seja uma oportunidade de mercado, mas nós temos o nosso limite, e dentro disso, se lá na frente vier a calhar, beleza, se não, nós temos grandes atletas aqui, nosso elenco é pequeno, e nós vamos estar sempre atentos a essa oportunidade de mercado. Não vou cravar, porque a oportunidade de mercado ela aparece do nada. Por exemplo, nós não tínhamos a pretensão, na primeira semana de janeiro, em contratar mais um volante. Surgiu a oportunidade do Fernando, nós trouxemos o Fernando. Sim, me parece agora sim finalizada a entrevista coletiva. Thiago. Oi, Paulo Massad. Oi, Massa. Boa entrevista coletiva do presidente Hugo Jorge Bravo. E você acompanhando tudo, né, Massad? Aqui da sala de entrevistas do Vila, isso mesmo. Então, ponto final aqui nas entrevistas pós-jogo, após a vitória do Vila 2-1 para cima do Atlético. Próximo compromisso é com a Aparecidense, quarta-feira aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga. E aí a gente vai ficar de olho na questão do Fernandão, rapaz, que saiu com o tornozelo inchado, foi substituído, tinha recebido a pancada, inclusive no primeiro tempo, o Fernandão, e foi para o sacrifício e em determinado momento não deu. O Henrique Almeida, eu até conversei com ele após o jogo, ele passou na minha frente, eu perguntei sobre a questão do tornozelo dele, que é o outro centroavante do Vila. Ele falou que ainda leva pelo menos mais uma semana então para se recuperar. Aí é uma dor de cabeça para o Igor, que a princípio vamos aguardar, mas dependendo do que aconteceu com o tornozelo do Fernandão, ele fica sem centroavante num primeiro momento, viu, Thiago? Perfeito, obrigado então. Gigante Paulo Massad, microfone emoção.